Olá, que bom ter você aqui novamente para mais uma aula de matemática. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade que esse espaço, que esta aula é para aprender aí, tá? Então é um espaço nosso. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, segunda série em ensino médio. Vamos ver juntos o que tem preparado para esta aula? A nossa aula de número 11 é uma aula de revisão e avaliação, tudo bem? Então, agora é aquele momento que mais do que nunca você precisa organizar aí o seu material, silencia, esquece o celular por um momento, não é? E aproveita para você aí, juntamente comigo, retomar pontos importantes da unidade 1. Vamos então à nossa aula. A nossa revisão começa, então, com um conteúdo muito importante na segunda série do ensino médio, tá? Então, de olho na tela e aproveite para fazer todas as anotações necessárias. Função exponencial. Função exponencial, como é que ela se escreve, o que é? Primeira coisa que você tem que lembrar quando vai se estudar função exponencial é o que é função. Lembre que a função ali vai descrever uma relação de dependência entre duas grandezas, entre dois conjuntos, tudo bem? Quando nós temos aí uma função exponencial, nós vamos aí estar trabalhando muito diretamente ali com o expoente. A função exponencial, ela tem uma base, aqui nós chamamos de base A, e a escrita dela é deste modo que você visualiza aqui. F de x é igual a elevado a x, onde A é o número real positivo e diferente de 1. Está aqui a condição, tudo bem, que não deve ser ferida em momento nenhum, que você não pode aí deixar de estar observando, definida para todo x real. Então, o que é interessante aqui é você lembrar que nesta função, A é a base e x aí vai ser o nosso expoente, tudo bem? Só que aqui, só retomando novamente esta condição, o A, que é a nossa base, não pode ser aí qualquer número. Tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Já que nós aqui já revisamos quando uma função é dita exponencial, vamos aqui a alguns exemplos. F de x é igual a 5 elevado a x. Nesse caso, é uma função exponencial de base 5. E o expoente é x, como você visualiza. A próxima, f de x é igual a 0,7 elevado a x. Qual é a base? 0,7. F de x é igual a 2/8 elevado a x. A base já está aqui destacada para você. Tudo bem? Mas ainda, quando se está estudando aí a questão de função exponencial, há um ponto muito importante também, muito presente em provas, em exercícios, até porque logo vai se trabalhar aí com construção de gráfico, que não pode deixar passar aí desapercebido, que é o crescimento e decrescimento de uma função exponencial. Então, o que é que você tem que observar quando a base for maior que 1? Que a classificação desta função é que ela é crescente. Então, se nós temos ali uma função exponencial onde a base é maior que 1, a função exponencial é dita uma função crescente, obedecendo a esse critério aqui. Tudo bem? Avançando, quando a base é maior que 0 e menor que 1, ela é dita o quê? Exatamente isso que você completou. Ela é dita decrescente. Ok? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção para este detalhe bem aqui, para este intervalo. Quando a base é maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente. E geralmente, quando se lê, quando se ouve ali decrescente, se tem a tendência a pensar logo em número negativo. Muito cuidado com isso. Observe que neste intervalo de 0 a 1, ainda tem ali um número positivo. Só que é um número positivo, mas ele ali vai ser um número decimal. Vai ser 0, alguém, 0,7, 0,8, tudo bem? Então, muito cuidado aqui. Não vá cair aí nesse erro que alguns cometem. Então, a minha função exponencial f de x é igual a elevado a x, se ela estiver ali no intervalo de 0, maior que 0
e menor que 1, ela vai ser classificada como decrescente. E só chamando a atenção dos senhores aqui para um exemplo em relação à função decrescente. Se eu tenho 2/3 elevado a x, eu posso dizer que essa função é crescente ou decrescente? Como nós temos aqui uma fração, qual é o conselho que eu te dou se você não tem ali tanta habilidade com fração em verificar, não é, se ela vai ser ali crescente ou decrescente? É que você faça a divisão. Quando você faz a divisão ali de 2 por 3, você vai obter ali, né, aproximadamente 0,66. Vamos terminar bem aqui, 0,6. Bora terminar em 0,6. 0,6, você percebe que mora no intervalo aí de 0 a 1. É um número maior que 0, mas é um número menor que 1. Tudo bem? Mas se por um acaso, de repente, vem 6/3 elevado a 6/3. Eu vou jogar bem aqui, porque alguns se confundem muito com fração. Você olhou, você viu fração, aí você vai lembrar desse exemplo aqui, né? Aí você vai dizer, não, já é decrescente só porque aparece fração. Calma, não é assim que a banda toca. 8 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 2. Vai ser 2 elevado a x. Percebe que essa base 2, ela é maior que 1. Então, esta função aí, a classificação dela vai ser crescente. Tudo bem? Ainda falando em função exponencial, vamos analisar juntos aqui o gráfico da função exponencial. Perceba aqui que o gráfico, ele não vai cortar quem? Ele não vai tocar o x, porque a função aqui não vai ter raízes. Tudo bem? E tem um outro detalhe também que você percebe observando o gráfico. O y, que é este aqui, ele vai ser sempre maior que 0. Tudo bem? Então, o que é que nós temos que lembrar? Que a função exponencial, ela tem esta escrita aqui, certo? Que o gráfico dela, neste exemplo aí, ele não vai tocar, nesse exemplo e em outros, o gráfico da função exponencial não toca o eixo x porque não tem raízes. E este gráfico que você visualiza é o gráfico de uma função crescente. Tudo bem? Se fosse o gráfico de uma função decrescente, o que você visualizaria seria isto aqui, seria esta representação. O gráfico da função decrescente estaria para cá. Só que tanto quanto aqui na função decrescente quanto na função crescente, você observa que o ponto ali em que o gráfico corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, é quem? 1, tudo bem? Mas avançando aqui, vamos analisar algumas características da função exponencial. Todos os gráficos possuirão o ponto 0,1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. A lógica aqui para você entender melhor, f de x é igual a elevado a x. Né? Ele vai ser elevado a 0? O a elevado a 0, esse resultado aqui vai dar 1. O próximo, todos os gráficos terão o ponto 1 e a. Por quê? Quando x for igual a 1, qual é o resultado que vai se obter ali na função exponencial? Então, vem aqui comigo de novo e vamos escrever para que você possa visualizar tudo isso que a gente está lendo. A função exponencial é a elevado a x. Então, já que o x tem o valor 1, vai ficar a elevado a 1, que vai ser a. Tudo bem? Como aqui nós estamos trabalhando com o par ordenado, que nós estamos falando de ponto, o primeiro valor é do x. Lembra que o x foi igual a 1. Então, 1. Quando nós substituímos o x por 1, qual foi o resultado que nós achamos? A. Quando a é maior que 1, a função é o quê? Crescente. Foi o que nós acabamos de ver há pouco. Quando a base é maior que 0 e menor que 1, está aqui a condição, a função é decrescente. O próximo ponto foi o que nós acabamos de analisar juntos ali no gráfico. O gráfico da função exponencial nunca corta o eixo x. Então, de repente, se numa prova você estiver diante de alguns gráficos e ele lhe perguntar, e a questão lhe perguntar qual gráfico representa ali a função exponencial, começa logo observando ali. Se cortar o eixo x, descarta que é indução ao erro, porque o gráfico da função exponencial nunca corta o eixo das abscissas, que é o eixo x. E, por último, a função possui domínio em R,
que são todos os números que nós conseguimos representar ali na reta numérica, são todos os números que você conhece até o dia de hoje, e a imagem serão quem? E a imagem será quem? Os reais positivos sem o zero. Tudo bem? Você vai usar aí somente os reais positivos, mas o zero não vai entrar. Aí talvez você esteja se perguntando, por que todos os reais positivos, mas sem o zero? Vamos voltar rapidinho aqui no gráfico. Lembra que eu disse para você que o Y, ele só pode, ele sempre será ali maior que zero? Exatamente isso. Então, aqui nós vamos estar trabalhando somente com os reais positivos. Tudo bem? Mas avançando aqui na nossa revisão, há uma outra função que você também precisa relembrar, que você precisa entender para poder não ser pego de surpresa, que é a função logarítmica. Logarítmica, logaritmo, tudo bem? Eles estão ali, tem a relação. Uma função logarítmica é uma função matemática da forma f de x é igual a log de x na base a. Então, aqui está escrita de uma função logarítmica, ok? Onde a é a base do logaritmo e é um número real positivo diferente de 1. Então, obrigatoriamente, este a aqui, que é a nossa base, tem que ser maior que zero, tem que ser um número positivo e tem que ser diferente de 1. E x é o argumento, é um número real positivo. Ah, então quer dizer que o x ele pode valer 1. Pode, mas ele tem que ser maior que zero, ele só pode ser um número real positivo. Ali a exigência, o critério para ser maior que zero e diferente de 1 é só para a nossa base, que é o a. Tudo bem? Avançando aqui, bora ver um pouquinho do domínio e contradomínio de funções logarítmicas. O domínio será ali todos os números reais positivos, por isso que nós temos esta representação aqui para os números reais, e o contradomínio será ali todos os reais. O que vale a pena aqui relembrar para os senhores? Conjunto dos reais, conjunto dos reais positivos, conjunto dos reais negativos, e quando aparecer o asterisco aqui, significa que o zero está desconsiderado desse conjunto. Então, reais positivos sem o zero e reais negativos sem o zero. Tudo bem? Vimos aí critérios da função logarítmica e vamos avançar aqui para o gráfico de funções logarítmicas. Você percebeu que o gráfico de função logarítmica lembra, não é? Não vou dizer que é igual, não entenda isso. Mas você percebeu que o gráfico de função logarítmica, ele lembra lá da função exponencial? Não é? Ele lembra. Até porque, o que é que a gente tem que lembrar nesse momento? Que quando nós temos a função logarítmica, aqui eu vou colocar log de x na base a, ela é a inversa dessa função bem aqui, que é uma função exponencial. Tudo bem? Então, a função logarítmica, em relação ao gráfico dela, a primeira coisa que você tem que perceber é o ponto de interseção bem aqui. O ponto de interseção, quem é? É o 1. Então, dito isso, vamos a algumas observações. O gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0, e aqui eu chamo a atenção dos senhores. O primeiro número pertence ao eixo x, e o segundo número ao eixo y. É por isso que o 1 está marcado diretamente aqui sobre o eixo x, porque em um par ordenado, quando o segundo número é 0, você não vai marcar no 0 não, marca direto aqui em cima do primeiro número. A segunda observação, o gráfico nunca toca o eixo y e não ocupa pontos nos quadrantes 2 e 3. Tudo bem? A próxima, quando a for maior que 1, a função logarítmica é crescente. E quando a for maior que 0 e menor que 1, a função logarítmica é o quê? Decrescente. Tranquilo? Tem anotado? Não deixa passar aí nenhum ponto, até porque você vai precisar disso aí na prova. Quando nós saímos aí de função logarítmica, quando nós acabamos de ver todas as observações, nós vamos aqui recapitular o que são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas que vão estar ali ligadas por uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade deixa amarrado o seguinte, que ao aumentar uma grandeza,
a outra também vai aumentar. Mas vai aumentar de qualquer maneira? Não, vai aumentar na mesma proporção. Elas vão caminhar ali sempre na mesma medida. A primeira grandeza, vamos supor, aumentou 2, a outra também vai aumentar 2 e assim. Aumentou uma, a outra vai aumentar, mas na mesma proporção. E ao diminuir uma, a outra também diminui na mesma proporção. Tudo bem? Então, essa é a característica aí da grandeza diretamente proporcional. E quando a gente fala em grandeza diretamente proporcional, e eu acabei de falar para vocês em constante de proporcionalidade, nós temos que lembrar o seguinte: quando nós vamos comparar essas duas grandezas, né, quando nós vamos escrevê-la na forma de razão, que é esta forma que você visualiza aqui, forma de fração, forma de divisão, o que acontece? Esse resultado aqui, que é o K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade, ele deve ser sempre constante, o valor dele não deve mudar, tem que ser igual do início ao fim, tudo bem? Como saber se duas grandezas são diretamente proporcionais? Duas grandezas serão diretamente proporcionais se e somente se a razão entre elas é constante. Aqui, de novo, a nossa constante de proporcionalidade, o que nós acabamos de ler lá, né, na grandeza aqui, lá na cartela que tinha a definição de grandezas inversamente proporcionais. Assim como há grandezas diretamente proporcionais, há as grandezas inversamente proporcionais, e esse nome aqui, inversamente, já é intuitivo. Enquanto as grandezas diretamente proporcionais ali caminham juntas, essas aqui irão caminhar no sentido oposto. Ó, enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir. Enquanto uma diminui, a outra vai aumentar. Tudo bem? Então, vimos aqui grandeza diretamente, inversamente proporcional. Vamos avançar, chegamos em função ali do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. E o que é que eu tenho a dizer para você? Toda função do primeiro grau, ela vai ter esta escrita. F de x é igual a A vezes x mais B, onde o A tem que ser sempre, obrigatoriamente, diferente de zero. E o A e o B são números reais. Que são aqueles números que você conhece até o dia de hoje, tudo bem? A função polinomial do primeiro grau ela é conhecida como função do primeiro grau ou também como função afim. Então, o coeficiente A, ele sempre tem que ser o quê? Diferente de zero, e ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. E o B, o coeficiente B, repara que ele não está ligado a nenhum x. Ele é chamado de termo independente e também é conhecido como coeficiente linear ou valor inicial. Mas aí, eu tenho uma função do primeiro grau, eu preciso calcular o valor numérico. Como é que eu faço? Igual como você fez lá no seu ensino fundamental, quando você começou a estudar ali álgebra. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a variável e vai substituir pelo número dado. Sempre é assim. Se eu tenho a função aqui do primeiro grau e quero o valor numérico dela, para o x vai ser dado um valor. Então, onde tiver o x, você vai substituir por esse valor dado, vai fazer todas as operações ali para achar o resultado final. Chegamos, então, no zero da função afim. Zero da função afim. Pega a função e iguala a zero. Quando você pega a função ali e iguala a zero, você vai descobrir qual valor de x vai fazer esta conta aqui, esta adição, dá zero. Tudo bem? Avançando a nossa revisão, chegamos em função do segundo grau. Função do segundo grau, ou função quadrática, ela tem esta escrita, como você vê aí, e a característica dela é aparecer ali o expoente 2. A, B e C são coeficientes reais que você tem que saber, porque você vai precisar usar na fórmula de Bhaskara, e obrigatoriamente o A tem que ser diferente de zero. Avançando então, zeros da função quadrática é quando nós vamos entrar aqui na questão do Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, tudo bem? Fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2A. Tudo bem?
Então, o que é que nós temos que ver aí na questão da função do segundo grau? Não esqueça que o discriminante, o delta, ele é o nosso amigo. É ele que vai nos dizer ali, nos sinalizar se a gente continua usando, né? Depois de fazer a análise dele, se a gente continua ali calculando a fórmula de Bhaskara ou não, tudo bem? Então, espero que você tenha conseguido aí realizar todas as anotações. Muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.